boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei o horário que você vai assistir essa live. Boa noite para quem está chegando aí agora. Aperte o coraçãozinho para o Instagram saber que nós estamos aqui, que é a única forma dele mostrar que estamos fazendo live. Cida, Deb, já está aí, a nossa convidada. Maria. Gente, a gente vai fazer uma live hoje, né? Débora e eu, a gente vai falar sobre os aspectos práticos do BPC, do mais conhecido como LOAS. Já vou chamá-la para a gente dar início aí no. Venha, Débora. Muito coração na tela, pessoal. Coraçãozinho nessa tela aí para chamar o pessoal. Bom dia, ó. Tô acostumada a fazer live de manhã. Boa noite. Olá, Boa doutora noite. Eleusa, tudo bem? Como é Vamos, que você vamos fazer está? assim, então, tudo bem, você se apresenta, fala de onde você é representante, né? Porque ontem eu acho que a gente até esqueceu de fazer esse detalhe, para deixar que a gente esquece que não está no próprio Instagram, né? Para o pessoal saber quando entrar aqui, saber como te achar, o que que você faz. E depois a gente entra no Perfeito. tema. Eu sou advogada, sou Débora Pereira, sou advogada trabalhista e estou atuando no Previdenciário atualmente. Sou representante do IAPE em Santo André, São Paulo. E meu Instagram é @debpalmeida. Ah, você está aqui pertinho de mim, né? Que eu também eu tô no centro de São Paulo, né? Estamos Gente, ó, pertinho, já estamos pertinho. Quando acabar essa pandemia, vamos tomar um café, se Deus quiser. combinado. Vamos fazer assim. Você começa falando, porque você já estudou mais o tema que eu, né? Se preparou mais para essa live. Começa falando aí para nós só um pouquinho sobre o BPC. Vamos, gente, coração na tela, não tô vendo um coraçãozinho subindo. Ai, que tristeza. Que tristeza. Bom, para Vocês não dar um gostaram da nossa panorama, cara, não é? Pode falar. para dar um pano de fundo sobre o tema. Você me ouve bem, Eleusa? Eu tô te ouvindo bem. Tá Maravilha. ótimo. Para dar um pano de fundo sobre o tema, né, nós vamos tratar sobre o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que está previsto na Constituição Federal, é um benefício de natureza assistencial, que advém, né, do sistema de seguridade social, que é tão importante no nosso sistema constitucional, né, atualmente. E também há uma lei regulamentadora desse benefício, que é a lei número 8.742 de 93, que é a lei orgânica da assistência social, a LOAS, que é o nome que geralmente, popularmente se chama o BPC, né? E esse benefício, em poucas palavras, assim, só para dar essa introduzida, ela é destinada a pessoas com deficiência e a idosos com idade acima de 65 anos de idade que possuam baixa renda. E o que é a baixa renda, né? Subjetivamente, numa forma básica de se dizer, é a impossibilidade de ter suas necessidades providas por si próprio ou por sua família. Então, basicamente isso. É um direito do cidadão e dever do Estado. Isso é importante dizer, porque não se trata de uma esmola, é um direito do cidadão de obter essa prestação. E é muito importante para a economia, é um benefício que traz dignidade à pessoa humana, porque na condição de pessoa com deficiência e o idoso acima de 65 anos de idade que não tem condições de trabalhar, não tem força de trabalho, esse benefício é de suma importância para a economia e para restabelecer o senso de dignidade humana desse ser humano. Exatamente, você falou tudo aí. Assim, as pessoas pensam, né, que quem está recebendo luz está onerando o país, está recebendo esmola. Não é esmola, gente. A Previdência Social, a assistência social, ela tem é o tripé, né? Assistência, na Perfeito. verdade, ela tem um tripé, que é a saúde, a assistência social, a seguridade social. Então, Perfeito. assim, quando a pessoa está recebendo um benefício especial, ela não está recebendo uma esmola, está recebendo um valor que está lá separadinho, o governo separa, para ajudar as pessoas que estão em extrema miserabilidade. Mas não quer dizer que essa pessoa está tirando de alguém para
para receber aquele valor. Esse valor já estava ali separado para ela, independentemente. Colocando em miúdos, né? É como se você tivesse lá uma reserva para você. Olha, eu compro XX coisa para casa, mas eu tenho um valor X que é para eu comprar a minha caixa de chocolate. De uma forma bem grosseira. Esse valor ele está lá separado sempre. Né? Não está tirando Perfeito. de outras pessoas para. Pode continuar aí, doutora. Perfeito. Doutora Eleusa, eu quero pontuar também a questão dos requisitos, né, para concessão, porque muito embora ele seja um benefício de natureza assistencial, ou seja, ele não precisa de prévia contribuição ao sistema. Então, a pessoa ela não precisa ter contribuído ao INSS para poder obter esse benefício. E o que mais ela precisa? Ela precisa ser pessoa com deficiência. E o que é a pessoa com deficiência? Essa deficiência ela vai ser avaliada pela autarquia previdenciária por meio de uma perícia biopsicossocial que vai avaliar as condições, até que ponto a deficiência daquela pessoa impossibilita que ela realmente tenha força de trabalho. E quando se trata de um menor, isso também vai ser avaliado não como força de trabalho, mas também como uma potencialidade que aquela pessoa pode alcançar na vida adulta. Então, por isso que crianças que são pessoas com deficiência também podem obter esse benefício. Diferentemente da lei do Estatuto do Idoso, a idade para se obter o direito ao LOAS é 65 anos, tá? E é importante dizer que é necessário que seja feito um cadastro, né, chamado CAD único. Ele é previsto no decreto 8.805 de 2016 e isso é fixado pela lei do LOAS, né, para obtenção desse benefício. O LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, ele fixa um critério de renda para esse idoso e para essa pessoa com deficiência. Porque, afinal, é um benefício assistencial, não é um benefício que tem natureza de contraprestação. Então, ele precisa que seja comprovado a baixa renda. E essa lei, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela fixa critérios objetivos. Quais seriam esses critérios objetivos atualmente? Eu nem vou entrar na bagunça que foi ano passado para falar sobre os critérios, mas atualmente nós estamos em 1/4, tem que ser inferior, a renda da pessoa tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo per capita, tá? Então, esse é o critério objetivo. No entanto, muitas vezes a renda dessa pessoa ela vai ser mitigada por outros custos que ela possa ter. Ou seja, às vezes ela tem que fazer compra de medicamentos, ela precisa comprar fralda, ela precisa pagar aluguéis. Então, essa questão taxativa a gente consegue mitigar na justiça, né? Isso, com certeza, doutora Eleusa, eu vou pedir até tua ajuda para tratar um pouco mais sobre a prática, porque como que a gente poderia relativizar? Como é que você acha que a gente conseguiria relativizar isso na esfera judicial? Que dica que você daria nesse ponto? Então, Débora, assim, o benefício assistencial ele é um benefício bem complicado. Por quê? Hoje eu até estava conversando com o juiz federal, o doutor João Paulo, e ele falando, né, que assim, essa flexibilização ela é muito subjetiva, né? Ela é uma coisa que... Perfeito. Eu como juiz, o que eu posso flexibilizar? É R$1? É R$20? Ou é R$500? Né? Mas a gente tem lá a ação civil pública, que não vou lembrar o número todo aqui de cabeça, mas depois se alguém quiser pode pedir, que ela fala assim, uma flexibilização de valores quando se trata de medicamento de alto custo que não, olha a palavra, que não é, né, fornecido pelos equipamentos do Estado, né? Perfeito. Prefeitura, o Estado, quem mora em Brasília, os entes federativos, né? Que não é fornecido. E você tem que comprovar isso, que não foi fornecido. Uma alimentação especial também. Então, essa flexibilização, ela é um pouco
complexa de lidar, mas os juízes eles têm feito, isso judicialmente têm feito, né, olhado o que é a renda daquela pessoa, o que é que ela, como é que funciona a dinâmica ali naquela casa, vai olhar detalhadamente como é que é a casa em si, viu? Eles observam até a casa. Se tem quantas televisão tem na casa? Tem micro-ondas? O sofá é bom? Então, eles não têm, assim, a flexibilização vai depender muito de como aquela pessoa mora, onde ela mora, a acessibilidade de onde ela mora, vai depender bastante disso. E na ação civil pública fala desse medicamento, da alimentação, mas tudo que você comprovar que você tentou buscar no Estado, tentou buscar nos equipamentos de prefeitura, do Estado, quando eu falo do país, né, geral, e não conseguiu. Então, essa flexibilização, você tem que ter uma comprovação. Não adianta eu pegar e juntar as notinhas do supermercado, por exemplo. Eu faço compra no mercado todo mês, junto a notinha do mercado, notinha do gás. Só com essas notinhas a gente não consegue essa flexibilização. Ela é mais complexa. Muito interessante. Não sabia essa questão que eles avaliavam até a questão dos eletrodomésticos que guarnecem São Paulo, a residência. principalmente. Sério? Doutora Eleusa, uma dúvida que é muito recorrente sobre esse benefício é se a renda de outra pessoa, por exemplo, 2 pessoas recebem o BPC na mesma família. É calculado na renda familiar esse benefício? Ótima pergunta. A gente teve, assim, eu acho que essa foi uma alteração perfeita que nós tivemos do ano passado para cá. Não vou lembrar a data exata. Mas a gente não podia não acumular 2 benefícios para a mesma pessoa. Isso aí jamais, né? O BPC não permite. Mas ter na mesma casa uma pessoa, o que você podia ter? 2 idosos. Se tivesse 2 idosos, podia ter esses 2 idosos, ter cada um para o seu benefício. Mas se tivesse um idoso e um deficiente, não podia. E aí agora a lei mudou, né? Graças a Deus, e falando que você pode ter benefício tanto para o idoso quanto para o deficiente, né? Na mesma casa, no mesmo núcleo familiar, no mesmo grupo familiar. E outra coisa bem interessante também que aconteceu, e isso assim, já algumas decisões a gente já tinha que flexibilizava isso, foi da questão de benefícios até um salário mínimo. Porque se eu fosse aposentada com um salário mínimo e meu marido nunca contribuiu e se encaixava lá no LOAS com idade ou deficiência, ele não se encaixava por causa da renda. Mas também a lei veio trazendo que eu posso acumular um benefício de previdenciário, um benefício assistencial com outro benefício. Então, já facilitou bastante para nós. Perfeito. Até fazer um pontuamento, é que está na Lei 13.982 de 2020, essa alteração que a senhora falou, que realmente foi excelente. Anteriormente era previsto no artigo 34 do Estatuto do Idoso, aí veio uma IN, né, uma instrução normativa da AGU, que aplicou também para os benefícios previdenciários, mas felizmente agora, tanto para pessoa com deficiência como para idosos, seja benefício assistencial ou previdenciário até um salário mínimo, não é contado como renda familiar. Perfeito. Após a concessão, doutora Eleusa, do benefício de prestação continuada, a pessoa ela fica sujeita à avaliação periódica? Como é que funciona? A pessoa precisa ficar indo? Como é que funciona? Na lei fala que ela vai sofrer essa avaliação de 2 em 2 anos. Só que não é, gente, igual acontece nos benefícios por incapacidade, que chama para uma perícia. Como é que hoje eles utilizam para fazer essa avaliação? Pelo cadastro único, que a doutora Débora já até pontuou. O cadastro único, eu entendo que ele é o documento mais importante nesse pedido de benefício assistencial. Até fiz um artigo que está lá na coluna do IAP, vocês dêem uma olhada. Porque o que vai acontecer? De 2 em 2 anos, essa pessoa ela tem obrigatoriamente que atualizar o cadastro, mas não mudou nada aqui na minha situação de família, não aumentou ninguém, não aumentou nenhum centavo, mas eu preciso.
principalmente quem já está recebendo benefício, pega a sua cartinha, né, a sua cartinha de concessão, coloca debaixo do braço com seus documentos do grupo familiar, vai no CRAS, aqui para nós é CRAS, tem lugar que é prefeitura, né, cidades menores, Perfeito. e faz a atualização, porque a forma que o seu benefício vai ser, que você vai passar por essa, na perícia, como é que é o nome? Fala para mim, doutor Débora. Avaliação Pela bio. avaliação periódica, né? Vai ser através do cadastro único. Eles só vão te chamar Perfeito. se você. Quando você não atualiza, a gente teve agora, nesse momento de pandemia, muito suspensão, até corte de benefício, porque a pessoa não atualizou o cadastro único e o benefício foi cessado. Alguns foram suspensos e outros até mesmo cessados. Então tem que ter muita Perfeito. atenção com isso. Perfeito, doutora. Uma dúvida, outra dúvida que é recorrente é se pode haver acumulação com outros benefícios. Aí eu peço a licença para responder essa. Segundo o artigo 20, né, parágrafo 4º do LOAS, não é possível você acumular com qualquer outro benefício de natureza previdenciária. Existem outros benefícios que têm natureza indenizatória, por exemplo, que sim, poderia, desde que você entre dentro da faixa, né, da renda, mas com outros benefícios de ordem previdenciária não podem ser acumulados, tá bom? Doutora, é possível receber o 13º? Gente, não é possível. Débora, vamos dar uma Perfeito. parada só um segundo, só para a gente mandar um abraço pro pessoal que tirou um tempinho, está aqui na live. Eu gosto de fazer isso, mesmo que a gente não está no nosso Instagram aqui, mas se você conseguir ler aí, porque o negócio está muito perto e eu estou enxergando muito. Já coloquei óculos, tirei óculos. O pessoal tá em Ó, peso aqui, tô gostando. pessoal, e coloca coraçãozinho aí para nós na tela. Ó. Cida, vou falar rapidão aqui, ó. Ah, Adriano, beleza. Maria, Felipe, Carol, Marilza, acho que é assim, Cássia, Selma, Nilda, Grazi, Vanderlei, Silene. Agora você fala um pouquinho aí, enquanto eu vou lendo aqui algumas perguntas. Perfeito. Olha, as pessoas perguntam também se dá direito à pensão por morte, né? O benefício de prestação continuada, ele não é transferível, né? Não é possível ser transmitido como pensão por morte. E também ele não conta como tempo de contribuição, tá? Na eventualidade, se a pessoa ela tem interesse de constituir, fazer a contribuição em INSS para futuramente obter um benefício de ordem previdenciária, ela pode contribuir como facultativamente, né? Ou de alguma outra forma também, desde que ela não exerça a atividade remunerada. Porque a partir do momento que ela exerce a atividade remunerada, você perde toda a cadeia É ciência, né? da assistência, perfeito. Então, tem uma perguntinha aqui, doutora, que fizeram, deixa eu dar uma olhadinha aqui, foi uma Tá, pergunta deixa eu só, interessante. só falar uma coisa que eu gosto de falar bastante para as pessoas gravar essa questão do benefício assistencial. O benefício assistencial, eu sempre linko ele com o direito criminal. O direito criminal, quando eu cometo um crime, e eu vou fazer até uma brincadeira com você aqui, Débora, você é muito mais velha que eu, então você vai ser minha mãe nessa brincadeira, tá bom? Perfeito. A Débora, minha mãe, ela matou alguém, gente. Só que a minha mãe, ela morreu antes de sair sentença, antes do processo terminar. O processo estava tramitando. Minha mãe, Débora, morreu. Eu vou pagar pelo crime que ela cometeu? Eu vou ficar presa no lugar dela? De forma alguma. Benefício assistencial é exatamente isso. É Legal. meu, é só meu, é personalíssimo. Que é uma palavra, a única coisa que eu sei do direito criminal até hoje, só isso. Eu amava, mas agora não lembro. Mas eu acho bem assim, sabe, para a pessoa gravar, é um direito personalíssimo. A única forma de você deixar alguma coisa, né, para as pessoas, né, mais próximas, para o esposo, companheiro, companheira, filho, é se você fizer a contribuição facultativa, conforme a doutora Débora falou. Então, se você está recebendo benefício assistencial, hoje a gente já tem as decisões, eu mesmo já tenho benefício concedido de pessoa que estava recebendo benefício assistencial, faleceu, deixou para o companheiro, porque ele estava pagando. Já tivemos aí algumas discussões antes que não aceitavam, mas hoje é ok. Se mudar a lei Perfeito. daqui a pouco, a gente não sabe, mas nesse momento pode.
Pode ler a pergunta aí, Perfeito. doutora. Doutora, a neta deficiente recebe benefícios de prestação continuada. O termo, né, deficiente, a gente já sabe que na academia já não é muito certo utilizar a pessoa com deficiência, né? Mas a avó curadora dessa neta de pessoa com deficiência está recebendo pensão por morte. Se eles poderiam cortar esse benefício. Vai depender do valor, né? Porque se a pensão por morte, se a avó é a responsável por ela, e a pensão por morte da avó é até um salário mínimo, ela pode receber os dois benefícios na mesma casa. Foi a mudança que Perfeito. nós tivemos na lei agora. Tem um adendo aqui que eu quero fazer a respeito de trabalhar. Também foi lendo a lei que eu descobri há pouco tempo. Se você é uma pessoa com deficiência, e aí você tem um período que você pode trabalhar para fazer um teste, se consegue, e ainda receber o BPC. Ah, Tem que essa bacana. flexibilização, mas eu nunca vi ninguém fazendo isso, viu? Geralmente, quando a Perfeito. pessoa aumenta ali a renda, corta o benefício, mas tem alguns professores que falaram que já fez e deu certo. Assim, a pessoa trabalhou, acho que é um período de 2 anos, ela podia trabalhar sem cortar o benefício dela, recebendo Eu o vou BPC. contar. Perfeito. Eu vou contar um relato que eu ouvi de uma professora muito querida, que é a doutora Priscila Simonato, que também é presidente do IAPE. Maravilhosa. Ela conta uma história que ela fala que ela tem histórias que às vezes o retorno financeiro nem foi tão considerável, mas foi algo que, por conta da história, né, foi para ela muito valioso. E ela conta a história de um menino, se eu não me engano, era adolescente, e ele tinha deficiência visual. E o pai dele foi ao escritório para fazer a solicitação do benefício de prestação continuada, porque havia sido negado no administrativo. Doutora Priscila, não sei se a senhora está assistindo, se eu estiver contando errado, me perdoe, eu estou fazendo o meu melhor. Mas ela conta que eles conseguiram na seara judicial o benefício, e esse rapaz começou a fazer um curso para pessoas com deficiência visual, e ao final do curso ele se destacou de tal forma que ele foi contratado imediatamente por outra empresa. Então, veja só a importância do benefício assistencial, né? Como é importante você devolver à pessoa essa dignidade, a vontade de construir as coisas. Porque às vezes as oportunidades, a pessoa com deficiência, ao idoso acima de 65 anos, não estão disponíveis. Então nós precisamos saber a importância desse benefício, saber que ele é sim uma forma de você devolver a dignidade às pessoas e que às vezes a gente tem um discurso de vamos ensinar a pessoa a pescar, não dar o peixe. Mas sim, o assistência, esse benefício de prestação continuada, ele faz justamente isso, ele permite que as pessoas galguem maiores lugares do que estariam dispostas a alcançar se não tivessem concedido esse benefício, né? Exatamente, é perfeita a sua história. E aqui a gente também tem, assim, eu trabalho muito com morador de rua, né? Eu estou aqui bem no centro de São Paulo. Puxa, que legal. E muda muito, né? Eu tive meu primeiro cliente de BPC era um senhor que tinha, sei lá, 50 anos de rua. O primeiro benefício que ele recebeu, ele foi comprar uma roupa nova e foi no meu escritório, porque eu sempre atendo eles lá no lugar que eles estão, no local que eles estão, né? Atendia, né, antigamente. Agora, com essa pandemia, a gente tá fazendo quase nada, né? E ele se vestiu todo bonitinho, falou, agora eu vou lá visitar a senhora, que eu quero te pagar todo mês, pagar, em vez de pagar um boleto, ele queria me pagar em dinheiro. E ele chegou, o escritório que eu trabalhava antes, né, que eu tinha uma parceria, era um escritório de alto padrão. E ele chegou, e a secretária veio, serviu para ele um cafezinho com a xícara e com o pires. Ele começou a chorar. E toda vez que ele me vê, ele começa a chorar. Ai, meu Mas Deus. dessa vez, ele começou a chorar. E foi chorando. E eu falei, o que foi, seu Zé? Pelo amor de Deus. Doutora, 50 anos que ninguém me serve um café. Nossa. Gente, 50 anos. Pessoa morando na rua. E aí ele, assim, até quando eu soube notícia, depois eu não sei o que fez, né, o que aconteceu, mas que eu fiquei muito tempo, mais de um ano tendo notícia, indo atrás, tudo mais, que a gente fica querendo segurar e cuidar, né? E teve Sim. outro caso também que eu tive, de uma pessoa que não enxergava, foi perdendo a visão, bem jovem.
E aí a gente fez o benefício, arrumou um lugarzinho para ele morar. Então, gente, é um benefício que ela muda a vida das pessoas. Muda. E teve outros casos também que a gente fez, e aí teve que ficar preparando a pessoa com assistente social uns 3 ou 4 meses, porque ele nunca tinha pegado um valor tão alto, um salário mínimo, gente. Tinha Meu nascido na Deus. a assistente social falou assim, doutora, eu sei que a senhora precisa de dinheiro, mas a senhora me espera eu preparar esse rapaz, porque ele nunca pegou dinheiro. Meu Eu falei, Deus. meu trabalho não é só para ganhar dinheiro, eu também quero é dignidade para essa pessoa. Ela falou, então tá Perfeito. bom, a gente vai ter que conversar. E até que preparou ele para receber esse dinheiro. Então, gente, é um benefício que ele muda a vida das pessoas. Depois se a pessoa, depois de passar um tempo, se ela não conseguir continuar estruturada, como a gente tentou fazer, não fica triste não, porque eu passei por essas tristezas também, mas depois foi passando e eu estou aprendendo que cada um tem sua jornada, a gente tem que fazer o que dá, né? Vamos continuar, Doutora, temos até pergunta aqui, pode falar aí. só te contar, esse tema é um tema que mexe muito comigo. Foi o tema do meu TCC, Moradores de Rua e Ah, Assistência é? Social no Brasil. Sim, eu sou apaixonada. Tem um livro só na academia que trata sobre esse tema, que é O Homem de Rua, não sei se você já ouviu falar. E, Não, assim, falar... acredita? Eu não lembro. dia que a gente for tomar café, eu prometo que eu te empresto esse livro. Mas eu cacei, e ele é o único jurídico que trata sobre essa questão. Pelo menos a época que eu apresentei meu TCC, já há algum tempinho. Então, eu fico muito privilegiada, eu me sinto muito privilegiada de estar com você, uma pessoa que trata com isso na prática, algo que ferve no meu coração, é algo que eu vejo a importância disso, principalmente para o morador de rua, que é uma questão de dignidade, como a gente já falou. E parabéns, eu só quero te parabenizar porque eu acho isso incrível. É um trabalho, o advogado que ele se presta a fazer esse tipo de trabalho, ele não está preocupado com dinheiro, ele está preocupado com a dignidade de outra pessoa, preocupado em restabelecer a vida de outra pessoa. Parabéns, de verdade, eu tô arrepiada aqui. Ai, vai me fazer chorar aqui. E outra coisa que a gente já falando isso aí, a gente vai fazer um mesclado aqui, gente. Vai mandando pergunta. Uma coisa importantíssima, Débora. Fazer BPC não quer dizer. Vou chegar bem perto da câmera aqui, ó, fazer igual aquele sensacionalista. Não quer dizer, gente, que você tem que fazer de graça. Todas Perfeito. as vezes que eu fiz benefício assistencial para os moradores de rua, eles pagavam com a maior satisfação. E era tipo assim, olha, eu agora tenho dignidade. E dignidade, claro Perfeito. que dignidade tem um pouco a ver com dinheiro. Né? Se você não tem dinheiro para você tomar um cafezinho, Perfeito. dificilmente você vai conseguir manter sua dignidade. Então, não fica pensando, é um trabalho que eu não posso cobrar. Você pode cobrar e tem que cobrar normal, igual você cobra de qualquer outra pessoa. Eu acabei de fazer uma postagem ali. Para mim, quando ele senta na minha frente, agora a gente não senta na frente, escuta no telefone ou no WhatsApp, o médico ou o gari, para mim, são pessoas. E pessoas Perfeito. que eu tenho que tratar da mesma forma. Nenhum dos dois é melhor que o outro. A Exato. profissão é só uma coisa daquela pessoa. Mas o que interessa ali é o ser humano que está dentro daquela pessoa que ocupa a profissão. Então a gente tem que ter muito, assim, muito esse pensamento mesmo, esse cuidado de não te sabotar, porque é um trabalho e um trabalho que você pode fazer coisa que você gosta, igual você está falando que seu TCC é uma coisa que eu também gosto, atender as pessoas, independente de qualquer forma, de onde elas estão, quem são, mas você também tem que pensar no seu sustento, tem que pensar na Perfeito. sua manutenção, porque ninguém vive só de brisa. E te garanto, gente, que as pessoas, quando você não cobra, ele não é lembrado. É Eu ofensa, atendo, né? né? Eu atendo ali, o pessoal atendia bastante, né? Que os moradores de rua, comecei atendendo na Rua das Palmeiras. E eles, depois que eu fiz um benefício, que eles começaram a receber, eles me apresentaram para todos os lojistas da rua. Se eu não tivesse cobrado, eles não teriam valorizado aquele trabalho. E não teria me Sim, apresentado aqui, a minha advogada, o que vocês precisarem. E acabei fazendo um perfeito. monte de coisa para os lojistas também. Então, tenho sempre isso em mente. Não era o nosso tema aqui falar de honorários, mas é sempre bom falar. Quando fala de BBC de Com novo, eu gosto certeza.
deixar essa mensagem para os colegas. Perfeito, porque fica na nossa mente aquele negócio, eu vou cobrar, o valor é baixo, às vezes a pessoa tá num estado de miserabilidade tão grande, mas a partir do momento que você tem dó, você já tá tirando um pedaço da dignidade daquela pessoa. Você não pode ter dó, é um ser humano. A assistência social não é dó, não é esmola, como a gente já tratou no início. É um benefício, direito do cidadão e dever do Estado. Então, cobrar os honorários também é nosso direito e dever da pessoa que recebeu o benefício de pagar, né? Exato. A gente tem uma pergunta aqui que não é de BPC, mas se você autorizar, a gente responde. Olha que A Carol legal! está perguntando. Eu tenho uma dúvida sobre aposentadoria por idade. Minha mãe fez 60 anos, pode se aposentar? Ela trabalha de doméstica. Quer responder ou quer que eu responda? Peraí que eu acabei me embananando. Responde, doutora. Eu nem ouvi a pergunta. Eu vou tentar ler aqui de Tá. novo. Carol, olha o que acontece. Tem que ver se sua mãe depende de quanto tempo sua mãe tem de contribuição quando ela fez 60 anos, que a gente teve uma mudança legislativa em 2019 que alterou a idade da mulher. Se esse ano ela tem que ter 61 anos. Então não dá para responder só com essas informações que você mandou para a gente, tá? Mas se você quiser mandar um direct para mim, para a doutora Débora, pode mandar que a gente olha melhor para você, mas não dá para responder, porque é um caso muito concreto. Eu preciso saber o quanto sua mãe contribuiu, o que ela tem pago. Porque trabalhar, a gente sabe que as pessoas trabalham, dificilmente existe uma pessoa que não trabalha. O problema da Previdência, puxando um pouquinho para a Previdência Social, que a Previdência Social você tem que estar com o seu o cordãozinho umbilical ligado lá na Previdência. O que é esse cordão umbilical ligado? Pagando. Perfeito. Diferente da assistência social, que a gente não paga, mas vai ter o benefício. Pode continuar aí. Você está com um roteirinho mais organizado que eu. Eu li aqui, o roteirinho a gente já conseguiu finalizar. Agora eu acho que são só as perguntas, mas é uma pergunta que até você havia falado, que é: pessoas com autismo podem receber o benefício? E se você me permite, doutora, me corrija se estiver errada, mas o autismo, ele é uma deficiência que ele tem diversos graus, diversas gradações. Então, essa avaliação, ela vai ser feita no aspecto global dessa pessoa. Se existem realmente limitações de ordem física, mentais, intelectuais, que realmente não permitam que a pessoa exerça uma atividade remunerada. Como a doutora Eleusa já falou, é possível sim que a pessoa com deficiência exerça uma atividade remunerada, tenha um trabalho além, né, da percepção do benefício de prestação continuada. No entanto, é sim necessário comprovar que o óbice, né, a deficiência é realmente um óbice ao mercado de trabalho, que realmente a pessoa, normalmente, ela não conseguiria obter um local no mercado de trabalho. Então, o autismo, ele tem esse espectro, né, é muito, muito amplo. Então, as gradações vão ter que ser avaliadas, e essa avaliação é feita por psicólogo, por médico, por assistente social, que vai avaliar como é que essa situação se dá. O que você acha, doutora? É exatamente isso. Uma coisa importante para a gente pontuar aqui sobre o benefício assistencial. As pessoas, porque fala deficiência, mas essa deficiência, gente, pode ser qualquer tipo de doença. Perfeito. Doença que te causa algum impedimento. A lei até fala impedimento de longa data. Essa longa data por mais ou menos 2 anos. Ou para frente ou para trás. Então, assim, estou com câncer. Eu não estou contribuindo para a Previdência. Eu posso ter um BPC? Posso. Depende de qual a gravidade que esse câncer tem. E aí eu vou falar de uma colega nossa, que é do IAP também, que ela sempre conta a história dela, a Priscila, mas não é a Simonato, é a Priscila, a Priscila Machado. A Priscila Machado, ela teve um câncer, mas o câncer dela não deixou ela impedida de trabalhar. Então, ela não tem direito a um benefício. Né? Então, você tem que lembrar sempre, o BPC, ele é parecido com a incapacidade, o benefício de incapacidade. É o que a pessoa não consegue, né, o sustento dela, ou ser sustentada por ela própria ou pela família. Se ela está com X doença, que é
que o que incapacita é a doença, né? E o que dá o Perfeito. benefício é a incapacidade ou a deficiência, não a doença. Então você tem que pensar sempre assim: o autista geralmente, dependendo do grau, consegue o benefício sim. E outra coisa Perfeito. importante de lembrar, quando você vai fazer um benefício para a criança, às vezes a pessoa, eu tinha essa dúvida também. Quem é que eu vou fazer o benefício em nome de quem? O benefício é ser o nome da mãe, que é a responsável? Não, o benefício é ser o nome daquela criança. Então, todas as pessoas que estiverem no cadastro único, para fazer o benefício assistencial, você precisa ter o CPF. Hoje, praticamente a criança nasceu, já fazem o CPF, já sai da maternidade praticamente com o CPF. Mas tem que ficar atento a isso, porque o benefício ele é no nome da criança e a mãe é a responsável. Né? Senão você vai entrar com benefício para a pessoa errada. Perfeito. Pode ser que seja negado. Muito bacana. Será que temos mais alguma coisa para responder? Tem uma coisa importante aqui. Vê se tem pergunta, mas a gente tem uma outra parte aqui do grupo familiar. E essa parte aqui do grupo familiar, gente, tenta permanecer com o BPC na via administrativa, porque às vezes o judiciário ele tem esse entendimento mais fechado, principalmente porque ele faz aquilo lá que eu falei, vai na casa, olha se tem, o que tem na casa, ele não tem esse olhar tão amplo quanto a gente queria e deseja, né? Deveria ser. As pessoas da família, o grupo familiar, a portaria número 3, agora eu não vou lembrar a data, se alguém quiser, manda um direct para mim que eu falo para vocês. Na portaria número 3, ela fala que filho casado, filho separado, mesmo que morem na casa dos pais, eles não fazem parte do grupo familiar. Então, se você vai fazer o seu cadastro único, você toma cuidado, não precisa colocar essas pessoas, porque elas não fazem parte do grupo familiar. Eu não vou ficar aqui caçando agora no computador, só vou ficar virada assim. Esses dias eu fiquei assim, meu marido falou, não gostei não, você ficou lá no computador e ficou bagunçando a live. É portaria, eu procurei, doutora, é portaria conjunta número 3 de 2018. 2018, eu só não estava lembrando a data. Essa Perfeito. portaria era de extrema importância, mas para você utilizar, vamos tentar manter essa portaria no administrativo. Porque Perfeito. outra coisa que também os professores, né, eu tenho assistido muito, fala que já teve processo deles que foi para o judiciário. O que o juiz fez? Ele não respeitou essa portaria. Ele foi buscar o filho lá onde o filho estava para falar, olha, o benefício assistencial, ele é pela analogia do benefício da pensão alimentícia. Então, se você tem um filho que ganha 10 mil reais e está lá longe, nunca te deu nenhuma bala, que esse filho venha arcar com a despesa do pai. Então, você pensa o sofrimento dessa pessoa, desse pai, dessa mãe, dessa pessoa que está doente, né, incapacidade de alguma forma, deficiente de alguma forma, a gente pode falar incapacidade aqui nos benefícios. E ainda tem que, se o filho não quis ajudar, ele vai ter que mendigar para o filho, porque o judiciário, né, não entende dessa forma, não entende a portaria, então tenta manter no administrativo, eu acho que a gente tem mais a ganhar. Perfeito. Eu também sou, muito embora esteja começando ainda na prática do previdenciário, também tenho visto que no administrativo às vezes a gente consegue mais celeridade e boas decisões do que no judicial, né, que acaba demorando mais e acaba só trazendo mais prejuízo. Ó, temos uma pergunta aqui. Silene Pentano. Então, se a avó apenas recebe LOAS da neta deficiente, o LOAS é da criança, mas a avó recebe pensão de 2 mil. Ó, se a avó recebe pensão de 2 mil, provavelmente esse benefício vai ser cessado. Se a avó é responsável por essa criança. Se existem outras pessoas... Perfeito. Se na unidade familiar existem outras pessoas, vai ter que ser avaliada a renda, né? Porque a renda é uma... eu costumo falar que a renda é assim, a linha de corte do benefício assistencial. Perfeito. A gente busca comprovar que aquela renda não dá, mas tem que ter atenção aí com essa questão da avó recebendo essa pensão. Vai ser avaliado, né, a questão da renda per capita, então, muito embora seja 2 mil,
depende da quantidade de pessoas que moram naquela casa. Às vezes são 10 pessoas que moram na mesma casa, então talvez seja possível a obtenção desse benefício, sim. Mas com Exatamente. certeza, mas com certeza não vai poder, por exemplo, se essa avó e essa menina quiserem receber ambas se ela quiser receber o BPC, esse valor sim vai ser considerado como renda, porque ele não é inferior, ele não tem o valor de um salário mínimo, né? Então, talvez essa seja a dúvida da pessoa que enviou a dúvida. Ó, tem outra pergunta aqui, Maiara. O INSS queria que o juiz negasse o BPC para o meu clientinho, um bebê. Só que na casa tinha um forninho elétrico e um micro-ondas. É exatamente isso, Maiara. Exatamente isso que acontece. A gente pega aqui e fala, o sofá tá bom. As coisas que você dá vontade de chorar. Mas às vezes no tribunal a gente consegue reverter. Mas nem sempre. Aqui a Silene, ela pergunta, né? Mas o LOAS não é da neta? Sim, Silene, é da neta. Só que toda a unidade familiar, ela vai ser avaliada. Não somente a pessoa que está obtendo o benefício, né? Todo mundo que mora junto com ela, por exceção, o filho casado ou em união estável, como a doutora Eleusa falou, vai ser considerado nesse cálculo, porque a pessoa pode ter provida também as suas necessidades por outra pessoa, né? Existem dependentes, né? Então, por essa razão, não é só a renda da neta que vai ser considerada. Silene, mas cada caso é muito particular, não dá pra gente te falar aqui exatamente se é o caso seu, né? Que é muito, muito sério pra gente te dar um diagnóstico aqui 100%. Por quê? Porque talvez a neta não faz parte do núcleo familiar da avó. Ela faz parte do núcleo familiar dos pais ou de outra pessoa. Então não dá para nós falarmos aqui. Com certeza que realmente está acontecendo. Para saber isso, a gente teria que avaliar documento, fazer detalhado, viu? Infelizmente, a gente não consegue o caso concreto. Se a gente der uma resposta concreta para você aqui, não é correto, porque a gente não está vendo a documentação que está amparando esse benefício. Existem mais perguntas aqui? Tem uma outra coisa também, gente, que é muito importante você lembrar. Falando que é tudo muito importante, benefício assistencial, isso eu aprendi com a nossa colega que ganha bem também, Vênus Considerado, que ela tem um e-book sobre empréstimo consignado. Benefício assistencial não comporta empréstimo consignado. Hoje mesmo, de manhã, um cliente meu ligou pedindo, doutora, me manda carta de concessão, não sei mais o quê, porque eu estou aqui e vou fazer um empréstimo no meu benefício. Eu falei, olha, o empréstimo que o senhor vai fazer não é no seu benefício. O senhor está fazendo um empréstimo pessoal. Então, o senhor tem que ficar muito ciente disso, né, do que o senhor está fazendo, porque o seu benefício não comporta empréstimo. O benefício assistencial não comporta empréstimo. Então, tem que ficar muito atento e falar isso e deixar bem claro para o seu cliente. Porque se ele fizer empréstimo, não será naquele benefício para ser descontado direto do benefício. Vai ser um empréstimo pessoal que ele tem que fazer e ele vai pegar o dinheiro e pagar. Perfeito. Excelente, doutora. Deixa eu ver se a gente está deixando alguma coisa aqui, porque é muita coisa, né? É difícil puxar as falas aqui, né? É que para mim está muito claro, eu não estou conseguindo ler por isso. Mas tem muita gente que entrou aqui com a gente, muitas perguntas. Continuem fazendo pergunta aí, gente, que é muito legal. Quando vocês fazem pergunta, a gente fica mais animado. Vamos ver aqui. Eu só estou dando uma olhada aqui para ver se a gente tem alguma coisa aqui que não. Boa noite. Deixando de falar, viu? Se tiver a mãe e filho deficiente que recebe BPC, se a mãe adoecer e precisar de auxílio de incapacidade temporária, o fato do filho receber BPC influencia na possibilidade da mãe receber? Essa pergunta é boa. Se a mãe recebe BPC, gente, ela não tem direito àquela grande invalidez. A grande invalidez, o que é? Quando você tem um benefício por invalidez, e aí você
faz o pedido, faz a solicitação para receber 25% a mais para pagar uma pessoa, quando a pessoa precisa de um terceiro ali 24 horas perto dela, precisa de alguém para tudo que ela vai fazer. Então, quando é um benefício de invalidez. Tem discussões aí para os benefícios, para os demais benefícios previdenciários, mas o BPC ele também não tem. Assim como ele não tem o 13º, ele não tem essa grande invalidez, ele não abarca a grande invalidez. Perfeito. Doutor Celso que pergunta. Também, doutor Celso, ela só vai conseguir esse auxílio de incapacidade temporária, né, o antigo auxílio-doença, na eventualidade dela estar contribuindo para o INSS, porque se ela receber o BPC e não contribuir, ela não vai conseguir esse benefício, ela vai continuar simplesmente recebendo o BPC do filho, né? Porque, pelo que eu entendi pela pergunta, ela não recebe, só o filho, né? Não sei se entende vai certo. Depender. Né? Se ela não recebe, ela paga o INSS, aí vai depender do valor que vai vir esse benefício. Perfeito. Porque só pode ter na mesma família benefícios de um salário mínimo, até um salário mínimo, independente de ser previdenciário ou assistencial. Essa é a regra que veio na lei. Gente, outra coisa para ter atenção também. O que acontece? Principalmente na zona rural. As pessoas dão entrada em benefício assistencial, sendo que ele é segurado especial. O que é o segurado especial? O trabalhador que trabalha na roça, né, regime de economia familiar, e aí ele não sabe, vai lá e dá entrada no benefício que está mais fácil, principalmente o BPC. E aí, na hora que falece alguém, que morre alguém, que vai descobrir que o benefício, isso acontece muito em caso de incapacidade, de saúde, né? Benefício que se trata de incapacidade. Quando falece aquela pessoa ali que estava com benefício, que vai descobrir que não era um benefício previdenciário, e sim assistencial. Nesse caso, é importantíssimo você saber o artigo 15 da Lei 8.213, que é o período sobre o período de graça. Talvez você consiga encaixar e mudar esse benefício de assistencial para previdenciário e gerar uma pensão por morte. Ou, às vezes, também a pessoa está recebendo o PC e tem a idade, você também consegue comprovar, tendo documento suficiente, conseguir comprovar, olha, não é benefício assistencial, ele é um trabalhador rural, só deu entrada no benefício errado. Então, mudar esses benefícios. Tenha muita atenção sobre isso, analisa, olha os documentos médicos, quando começou a incapacidade? Estava no período de graça do artigo 15? Se tiver nesse período de graça, o benefício é concedido de forma errada. Você pode... Não é fácil, viu? Tem que entrar fazendo pedido. Às vezes vai para o judiciário, em um caso para o judiciário, mas tenho quase certeza que vai dar positivo. Perfeito. A grande diferença, né, doutora, de uma pessoa receber um BPC e um benefício previdenciário é a segurança, né, que a pessoa tem em relação a esse benefício, que já o benefício previdenciário já é um direito adquirido, dá uma segurança muito maior para a pessoa. Já o direito assistencial, ele é um direito que ele pode ser revisto, né? Ele pode ser cessado de acordo com a vistoria, como a gente já falou, né? Então, muitas pessoas acham que estão recebendo aposentadoria e não estão, e só vão se dar conta de que não estão recebendo benefício previdenciário, que não se trata de uma aposentadoria, quando mais precisam. Então, isso tem que ser avaliado com advogado de confiança, né, o advogado previdenciário, para que não seja pego de surpresa, né? Exatamente. Então, quando você pegar um documento, você já observa, né, se dá para fazer a mudança do benefício assistencial para o benefício previdenciário, porque tem a segurança para os dependentes e o 13º. Então, são coisas bem interessantes. Vamos ver aqui se a gente está deixando qualquer coisa aqui de fora. O benefício assistencial tem muita coisa a ser debatida, né? A gente fica até preocupado de deixar passar alguma coisa. Está dando um eco aqui no meu telefone. Melhorou? Melhorou. Agora melhorou. Eu tinha anotado umas coisas aqui, mas agora não tá aparecendo minhas anotações. Vocês estão ouvindo o eco também, gente, que eu estou escutando? Não, acho que não.
tá um Mais alguma fundo. pergunta, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, pode mandar aí que a gente vai falando aqui dessas dúvidas. Era só um pouquinho, tô só conferindo aqui. Tá, joia. Tem muita dúvida em relação a por que no idoso, né? Nosso idoso é com 60 anos e o BPC é 65. Não tem um porquê, gente. Simplesmente porque a lei determinou assim. O idoso para o BPC é 65 e já tentaram. Eu procurei bastante, só tem decisões contra, né? Que pronto, o BPC é 65 e acabou. Independente do estatuto do idoso. Tá fazendo barulho, né? Muito pouquinho, não tá atrapalhando, não. Tá bem tranquilo. Eu não sei se é meu fone. Você tem mais alguma coisa aí para falar do seu... Olha, acho que não, viu, Eleusa? Acho que foi tudo. Eu tô até olhando aqui rapidinho para ver se eu encontro mais alguma coisa pra gente falar um pouquinho, mas creio que é isso. Tem também aquele ponto da pandemia, né, que as pessoas que solicitarem o benefício vão receber o valor adiantado antes de fazer a perícia, né? Mas isso também também é um ponto que está um pouco bagunçado no INSS, né? E aí recebe o valor de um mês. E caso seja verificado que o valor foi solicitado sem ter direito a receber, aí a pessoa tem que devolver o valor. Mas creio que seja só esse apontamento simples. Acho que acabamos. Gente, acho que é isso mesmo. Depois a gente prepara, né? Manda as dúvidas. Eu sei que ficou com muita dúvida. E um monte de gente queria falar de casos práticos. A Priscila Simona está falando aí que não está atrapalhando, mas está um ruído muito forte aqui no meu ouvido. E a gente vai estudar mais, trazer mais temas aqui para vocês, né? Eu adorei. Estou aqui ontem e hoje aqui no IAPE, fazendo live, que é uma coisa que eu amo. Sou muito apaixonada pelo mundo das lives. Vou ter que tirar isso. Tá me ouvindo? Escuto bem, escuto bem. O barulho não é do meu fone, é o barulho do próprio Instagram. Doutora Débora, então vamos despedir, né? O pessoal não fez mais perguntas, a gente já passeou pelo BPC aí rapidinho, mas passeou por ele todo. Fala um pouquinho aí, deixa a sua mensagem pro pessoal que vai assistir, que está assistindo, que está aqui com a gente. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Eu estou falando de um tema que eu gosto muito, que é um tema que eu acho muito importante as pessoas terem conhecimento, porque não são poucas as pessoas que têm dificuldade em compreender a diferença entre os benefícios e às vezes nem sabe que tem direito a esse benefício. Então, eu me coloco à disposição para tirar dúvidas. Eu agradeço muito a doutora Eleusa, estou realmente me sentindo privilegiada de estar aqui com ela. O conhecimento dela, aprendi muito durante essa live e espero que a gente possa tomar nosso café sim e continuar nossa conversa em outros momentos. Muito obrigada, Eleusa. Com certeza. Obrigada a você pelo carinho, obrigada a todos que ficaram com a gente. Marissa, nós vamos deixar salvo. Vamos deixar salvo assim. Obrigada a todos que assistiram, né? Que estiveram aqui com a gente esse tempo todo. Obrigada a quem vai assistir depois. E assistam e, gente, tem muitas dicas. É uma live, as pessoas falam, é só uma live? Não. Tem dicas que pode salvar o seu processo. Tem dicas que você vai falar, acordar aí e falar, peraí, eu tenho que cobrar honorário sim do BBC. Né? Então a gente passeou rapidamente por todos os temas. Claro que a gente podia ficar aqui 3 dias falando desse tema que eu amo também. A doutora Débora também gosta muito. Agradecer ao IAPE por ter me dado essa oportunidade, né, de estar aqui ontem e hoje. Estou sempre à disposição. Obrigada a todos. Tchau, tchau, gente. Printa a gente e posta. Olha, nós passamos batom, nos arrumamos toda para ficar bonita aqui para essa live. Deixa eu printar. Um beijo, Leusa. Tudo de bom, viu? Obrigada. Tchau, tchau.